Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Nós estamos aqui hoje para tratarmos do tema, iniciando hoje a live aqui no. Eu não sei se eu tô pegando. Tá. Desculpem, estou só testando a live, meu primeiro momento aqui com essa live. Obrigado, já fui informado aqui que já está transmitindo. Sem mais delongas, nós agradecemos pela oportunidade. Estamos iniciando aqui a live no Operários da Paz 10, os ensinamentos de Jesus. O objetivo da nossa live, da nossa conversa de hoje o objetivo é um despertar para as parábolas, para o interesse nosso nas parábolas. E nós gostaríamos de começar com a conceituação do que vem a ser as parábolas. As parábolas são ensinos, histórias de fundo moral, e são histórias que não aconteceram, mas que podem acontecer. Com essa conceituação, que histórias que não aconteceram, mas que podem acontecer, as parábolas nos deixam assim livre para interpretar, porque ela não estamos tratando de um fato, mas de um ensino. E com isso, as parábolas elas já nascem com um sentido geral e também com um sentido oculto ou com um sentido espiritual. Quando nós vemos, por exemplo, o verbo descia. O verbo descia, no sentido geral, a pessoa vem de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Mas no sentido espiritual, também pode significar que a pessoa está descendo em vibrações, está se tornando mais propensa ao desequilíbrio, à cegueira espiritual, porque ela está, vamos dizer assim, descendo de vibração, isso no sentido espiritual. Por exemplo, o adjetivo distante, foi para uma terra distante, né? Uma passagem tem que ter essa frase, foi para uma terra distante. Esse distante aí, no sentido geral, é um lugar longe, um ponto distante, né? Longe. Mas no sentido oculto, no sentido espiritual, o distante pode ser uma desconexão com o que está protegido, com o que está seguro, para um local onde poderá ocorrer perigos, poderá ocorrer dificuldades. Então as parábolas, assim, só para a gente aquecer o nosso bate-papo de hoje, elas têm essas características que a gente pode e deve explorar. Isso aqui está significando isso, mas qual o sentido oculto? O que mais eu posso aprender com isso? Não é verdade? Partindo dessa conceituação, histórias que não aconteceram, mas que podem acontecer, as parábolas também têm propriedades. Propriedades no sentido geral, igual temos as propriedades da matemática, talvez a mais comum é aquela que todos conhecemos, que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, 10 mais 2 é o mesmo que 2 mais 10, isso em qualquer lugar no planeta. As parábolas também têm propriedades, e foi, na verdade, uma tese de mestrado de Clayton André Kunz. Eu vou colocar depois o nome dele aqui no comentário, para quem quiser pesquisar. Essa tese dele, ele identifica propriedades ou características comuns às parábolas. E ele enumera, cita uma lista de várias características que são comuns às parábolas, e nós vamos trazer aqui para a nossa aproximação das parábolas 8 dessas propriedades. Nós dividimos, para efeito, vamos dizer assim, didático, nós dividimos em 3 partes. Propriedades de climatização, ou propriedades para criar o clima da história. E umas outras propriedades nós dividimos ou agrupamos
dentro propriedades de direcionamento e envolvimento. E aí, finalmente, nós dividimos uma outra grupo de categorias das parábolas, que é propriedades, características ou parte de consolação. Nós conseguimos, uma das propriedades, a gente vê que ela é uma propriedade que consola realmente. Então vamos lá. Climatização, né? Quais são as propriedades que criam clima? Eu pergunto a você que está me ouvindo. Você já separou uma noite na sua casa ou no seu apartamento para assistir filme? Sim ou não? Respondem aí. Já pararam para assistir um filme? E como é que foi essa preparação para assistir o filme? Como é que é? Fechou a cortina, baixou um pouquinho a luz ou apagou a luz? Quem gosta fez uma pipoquinha, pegou uma água, sentou, acalmou, pediu silêncio. Mais ou menos assim, não é? Mais ou menos assim. Então, por que a gente faz isso quando a gente vai ver o filme? Porque o filme tem algumas características de climatização que precisa o foco para a gente sentir. Suspense, drama, conflito, são características de filmes que a gente vai ficar mais envolvido se a gente prepara o ambiente para ver o filme, não é verdade? Imagina vendo um filme enquanto uma pessoa na sala está falando ao telefone ao mesmo tempo. Atrapalha? Pensamos que sim. Imagina vendo o filme e ao mesmo tempo fazendo barulho ou escutando uma outra música perto ao mesmo tempo. Então fica às vezes difícil de concentrar. Então essas propriedades de climatização, elas existem nas parábolas. Mas aí fica a nossa primeira dica para o nosso despertamento. Para nós nos aproximarmos das parábolas, é preciso que a gente entre no clima, separe um momento na nossa casa para lermos sabendo que vai haver propriedades ali de climatização, mas nós só vamos sentir essas propriedades se nós estivermos lá inteiros para ler, para refletir na parábola, como a gente faz quando a gente quer realmente assistir um filme por completo, né? Eu conheço algumas pessoas que vão assistir o filme e dormem o filme inteiro, né? Então também aí não adianta, tem que ter aquele clima para poder sentir o drama, o conflito, o contraste e até o impacto, né? Então essas são propriedades das parábolas, propriedades de climatização: impacto, suspense, conflito e contraste. Então vamos dar uns exemplos. Parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí tudo bem, sentido geral, sentido oculto, mas aí ele caiu na mão dos assaltantes. Imagina que nós conhecemos a história, ele caiu na mão dos assaltantes. Então aí nós temos aí um impacto. O homem descia e de repente ele caiu na mão dos assaltantes. E os assaltantes bateram nele e o deixaram quase morto. A gente não sabe o final da história. Será que ele vai morrer? Será que ele morreu? Deixaram quase morto. E aí a gente vê o suspense sendo criado aí. E aí vem descendo um sacerdote, o observa e passa adiante. Um contraste, porque o sacerdote, ele está descendo e ele, como sendo um senhor de Deus, com formação religiosa, ele deveria ter interesse ali pelos necessitados. Ele passa direto, depois vem o levita, também conhecedor das leis, e ele também passa direto, um outro suspense. Então, a gente observa que as parábolas, elas têm essa passagem, né? Imaginem, no filho pródigo, o filho mais novo, né, sem experiência, chega para o pai e fala: pai, me dá a parte da herança que me cabe, que eu quero seguir a minha vida. Um pouco
de contraste com uma pessoa tão jovem, né? Assim, um impacto também, né? Como é que uma pessoa tão jovem já quer aí partir para suas aventuras? E aí o pai divide a fortuna e ele segue para uma estrada, né? Um local distante. Ele vai para um local distante. E aí lá ele chega, desperdiça tudo. Olha o contraste aí com o filho que deveria cumprir a missão de filho, tomar conta daquele patrimônio que lhe é dado, porque nós sabemos muito bem que os patrimônios nos são dados para cuidarmos dele, né? E ele desperdiça tudo. E aí já existe aí um contraste. Depois ele vai pedir ajuda a uma pessoa que tinha condições de ajudar, né? Que era um homem lá da região, e esse homem então o manda lá cuidar dos porcos, o manda cuidar dos porcos. Então a gente vê aí um outro contraste, e de repente ele resolve retornar, porque ele sente falta daquela vida que ele tinha, e vem se arrepender, e aí ele vem e vai ter o encontro dele com o pai, e a gente aí tem um suspense, né? Será que o pai vai recebê-lo? Será que o pai não vai recebê-lo? Então, são essas as características ou as propriedades de climatização. E é a primeira parte do nosso bate-papo aqui, para que despertemos para a palavra, para as parábolas, lembremos que elas têm propriedades de climatização, elas têm impacto, elas têm suspense, elas têm conflito, elas têm contraste. Isso de uma forma geral, às vezes direta, às vezes indiretamente. O Clayton André Kunz, que fez essa tese de mestrado, ele enumera várias outras propriedades das parábolas. A gente escolheu essas porque essas, direto ou indiretamente, nós podemos encontrá-las na maioria das parábolas, né? O pai fala com o filho, vai lá trabalhar, né, na minha plantação, e ele fala, não vou não, pai, mas vai. E aí ele fala com outro filho, meu filho vai trabalhar na plantação, e fala, vou sim, mas não vai. Então a pergunta, quem fez a vontade do pai? Né? Então a gente vê aí o conflito, o contraste, e aí os ingredientes para a nossa análise. Bom, partindo aí dessa climatização, a gente entra então na outra parte, que seria as parábolas tendo uma parte que nós estamos chamando aqui, para efeito didático, de direcionamento e envolvimento. Então, isso aí inclui 3 propriedades, que seria vocação de resposta, muito comum nos ensinos de Jesus, perguntas retóricas, ou seja, perguntas que todos sabem a resposta, mas ela é feita no sentido de envolver a pessoa, e uma ênfase no final. Então nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus naquela passagem, nem é uma parábola, mas tem essas características de direcionamento e envolvimento, com a mulher adúltera. Jesus estava lá ainda cabisbaixo, escrevendo, olhando, né, para o chão, escrevendo, terminando ali a sua reflexão ali, junto ao que ele escreveu na areia, e as pessoas vão embora depois do acontecido, e aí Jesus olha, vê que não tem ninguém, e ele pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Claro que ela sabia que eles já tinham ido. E aí ele faz mais outra pergunta, ninguém te condenou? E ela fala, ninguém, Senhor. Então ele completa dizendo, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então, essa é a característica do direcionamento e do envolvimento que tem nas parábolas. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, o samaritano chega, ajuda o homem e tudo, então Jesus, ao final, ele faz esse direcionamento, esse envolvimento, evocando uma resposta e dando uma direção. Ele pergunta assim, quem desses aí que estava aqui na história, né, quem desses está mais próximo de Deus? Tem alguém ali que vocês acham que não sabia que era o samaritano? Claro, as pessoas. Essa é a pergunta retórica, a pergunta que as pessoas já sabem a resposta. Aí eles falam o samaritano. Então Jesus completa dizendo, então vai tu
e fazes o mesmo. Então, as parábolas, ela tem essas propriedades de evocação e de resposta, perguntas retóricas e ênfase no final. Então, para a gente fechar, então, uma outra característica, não essa parte que eu chamo de consolação, a parábola, ela tem uma propriedade, as parábolas, que é a propriedade da inversão. Uma propriedade muito rica e preciosa nesses ensinos. As coisas vão acontecendo e se repetem, e de repente, quando parece que tudo está perdido, então acontece uma coisa boa. É a parábola da inversão. Vejam, no bom samaritano, ele chega, ele cai, passa o primeiro, o sacerdote, e deixa esse homem quase morto lá, e ele estava lá. Depois vem o levita, também é deixado à margem do caminho. Aí a gente, acompanhando a história, pode até pensar, puxa, tá difícil a vida desse homem caído aí, ferido. E aí vem o samaritano, e aí há uma inversão, ele para e ajuda. Então eu chamo essa inversão, essa propriedade, a propriedade do consolo. Vejamos na parábola do semeador. Ele semeia, aí no local, né? E aí vem os pássaros e comem à beira do caminho. Vem os pássaros e comem a semente que ele semeou. Ele semeia novamente, elas caem nas pedras, aí são sufocadas e morrem. Depois cai novamente entre os espinhos e se perdem. E aí você vai vendo aqueles acontecimentos que estão acontecendo ali, e aí você pensa assim, poxa, essa semeadura aí não vai dar nada, e de repente ele semeia e floresce. Ele semeia e floresce em proporções variadas, de 30%, 60%, que semeou até 100%. Então essa é a terceira parte que dividimos, a parte da consolação, que a parábola tem essa inversão. E fica aí para nós, assim, nós estamos querendo, o objetivo nosso, como dizemos, do nosso encontro de hoje, é nos despertar o nosso interesse para as parábolas. E elas têm essas características, essas propriedades, mas particularmente uma que me chama muita atenção é essa da consolação. Então, mesmo sem entrar nas parábolas, só procurando despertar para elas, nós pensamos aqui como é belo essa propriedade da inversão na vida. Às vezes a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, e aí quando essa dificuldade passa, às vezes vem outra, e às vezes outra, e a gente pensa que o mundo vai ser uma dificuldade atrás da outra, mas não é assim. A vida, dentro dos ensinamentos das parábolas e dentro dos ensinamentos de Jesus, ela, em toda a vida, há inversões. E tudo existe concorrendo para o bem. Às vezes a pessoa passa por uma série de doenças aqui no plano físico, uma doença atrás da outra, operações, cirurgias. E aí, às vezes, até culmina com o desencarne. Mas aí, as notícias que muitas dessas pessoas trazem, principalmente aqueles que sofreram muito, é que estão bem no plano espiritual. Nós conhecemos até uma pessoa querida, que tivemos notícia que ao chegar lá, ela lutou tanto para ficar aqui, mas ela disse que se soubesse como era, ela poderia até, com certeza, ter pensado em ir antes. Uma brincadeira, mas é assim a vida, né? Como nós aprendemos com o Chico, tudo passa. Então nós fechamos aqui os nossos 10 minutos, nem sei se já passou de 10, talvez sim, mas deixamos aqui essa reflexão, essa propriedade da inversão, como talvez aqui
navega mais aí para as nossas necessidades, sabendo que nas histórias que Jesus ensina, muitas delas, as coisas vão acontecendo e de repente acontece uma coisa que tudo melhora, tudo fica bem, a nossa visão se amplia e o que antes era sofrimento passa então a ser momentos de equilíbrio, momentos de harmonia. Isso aconteceu muito com aqueles que desencarnaram nas fogueiras, né, sendo atacado pelas feras do passado. Os conhecimentos que a gente tem é que antes mesmo de começarem, às vezes, o corpo ser queimado ou receberem as mordidas, a espiritualidade já chega e já leva a pessoa, e a pessoa chega bem no plano espiritual, porque fez por merecer. Então tudo passa, tudo tem a sua inversão no momento oportuno. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo carinho de vocês e até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Vamos então nos preparar para nos encontrar com essas palavras e esses ensinamentos de Jesus, que são pérolas preciosas na nossa vida. Muita paz e muito obrigado.